Boa tarde, meus amigos. Um feliz congresso, né? Então, nós temos agora essa roda de conversa com esses ilustres companheiros. Nesse primeiro momento, meus amigos, nós já temos aqui algumas questões elaboradas e eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, tá? A primeira pergunta é para o nosso César. Diz o seguinte: todos os seres humanos trazem no íntimo os elementos que constituem a plenitude, mas nem sempre sabem distinguir, em razão do embaraçoso mundo de futilidades e coisas nenhumas a que atribui valor exagerado. Quais os principais obstáculos que poderiam dificultar ou impedir a implantação do reino de Deus no coração das criaturas? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a você, Vinícius, a Godinho, a André e a todos os que nos acompanham através das redes sociais. Um primeiro obstáculo à implantação desse reino, que já se encontra dentro, ele não se encontra fora, é a gente renunciar à capacidade de pensar com a própria cabeça. Sempre que insistimos em comer pela colher alheia, em terceirizar a nossa capacidade de raciocinar, o nosso senso crítico, nós estamos amesquinhando o desenvolvimento da nossa consciência. E o processo de autoiluminação, ele é um processo genuíno, não há como transferi-lo para outras pessoas. Podemos e devemos aprender com todos, e nesse sentido, viva a pluralidade de ideias, viva a diversidade cultural. E o Espiritismo nos ensina a raciocinar com a própria cabeça. Você inseriu, num de seus livros, Vinícius, Inteligência Espiritual, uma obra magnífica, uma citação de Kardec que está na Revista Espírita, de 1862. E lá você desenvolve o tema, quando Kardec nos diz que precisamos ter liberdade de pensar. Ele vai mais adiante, ele fala nos livres pensadores, que não deve ser confundido como vamos fazer um espiritismo à moda da casa. Temos princípios e precisamos ser fiéis a esses princípios, mas pensarmos com a própria cabeça. Concluindo, fazendo aquilo que o espírito Alcione, no livro Renúncia, reproduzindo as palavras de Emmanuel, que estava lá reencarnado, como o padre Damiano, nos tornando sacerdotes da nossa própria iluminação. Autonomia, emancipação intelectual e moral. Esse é o caminho para que a gente vença os obstáculos e implante, e agigante, e permita a expansão do reino de Deus em nosso próprio coração. É pelo menos o que eu penso. Obrigado, meu amigo. A próxima é para o nosso irmão André. André, a providência divina enviou o Consolador ao nosso mundo. Todo o planeta tem acesso ao conhecimento da realidade da vida espiritual. Tem à disposição. São novos dias para o amor e para a fraternidade. Como substituir os apelos contemporâneos à indiferença pelos suaves apelos da compaixão para o bem geral? Esse é um trabalho diário. Nós somos aprendizes do Evangelho e somos seguidores da doutrina espírita. Nós ainda transitamos num nível evolutivo
em que as circunstâncias da atual encarnação, e quero frisar isso, diferem totalmente das circunstâncias do espiritismo nascedouro, primitivo, da segunda metade do século XIX. Ser espírita no século XIX era uma coisa completamente diferente de ser espírita hoje. Ser espírita na primeira metade do século passado também. Ser espírita na parte final do século passado, de onde todos somos egressos da segunda metade do século passado, pelo menos. Os desafios e as circunstâncias eram outros. Então, me parece que a gente precisa estar muito atento. O vigiar e orar do Cristo, do meu ponto de vista, é uma das recomendações mais importantes para nós nos dias de hoje, que sofremos uma pandemia de distração, dispersão e alienação. Todas as tecnologias na área da comunicação que têm o seu mérito e permitem rápido acesso a um manancial inesgotável de conhecimento, têm sido usados, esses mecanismos, de forma recorrente em favor desses problemas que agravam uma sensação pós-mortem, já relatada pelos desencarnados na literatura espírita, de um certo desalento, um certo desânimo quando percebem com alguma clareza e lucidez o quanto deixaram de fazer, o desperdício de tempo e energia na encarnação anterior. Mais do que os contemporâneos de Kardec, ou aqueles da primeira e da segunda metade do século passado, nós hoje estamos imersos num arrastão de distração, dispersão e alienação. Então temos um desafio, e esse desafio é diário, e o vigiar e orar do Cristo seria, em resumo, na sua concisão, no seu poder de síntese, o Rabi foi muito feliz quando asseverou que a gente precisava ter o quê? Foco, método, planejamento, disciplina. Não temos a memória, pelo menos eu não tenho, do que fiz ou deixei de fazer nas encarnações passadas. Agora, quero crer que, como a média da humanidade, eu não avancei tudo o que poderia com todos os instrumentos, ferramentas, aliados, encarnados e desencarnados que estavam comigo. Então, nós espíritas, pelo recurso da fé raciocinada, pelo amparo da razão, pelo fundamento da ciência, pela noção de que uma vida na Terra é uma fagulha no tempo, pela clareza de que não temos todo o tempo do mundo para encetar a nossa jornada evolutiva, como deveria ser, temos todas as condições de avançar na direção que você, Vinícius, sugere. Mas para isso é preciso foco, método, planejamento e disciplina. Hoje, mais do que os nossos, não vou chamar de antepassados ou ancestrais, aqueles que dentro do Espiritismo nos antecederam. O desafio hoje me parece maior. Até para a gente não se iludir em relação a que mundo é esse, que é um mundo onde ainda somos capazes de testemunhar os horrores de uma guerra como essas que estão acontecendo, ou vivendo um país por vezes nos iludindo, achando que esse daqui é um lugar escolhido por Deus para qualificar os melhores cristãos, e que apenas no ano passado registrou 47 mil óbitos por homicídio. Eu não vou entrar em outras estatísticas. Então, perceber, temos uma questão, o César abordou isso muito bem, o ponto de partida é você com você, é respeitar o tamanho do passo que você haverá de dar e ter a clareza do norte magnético da tua bússola para onde ela aponta. Fundamental. Não se meça pela régua dos outros. O segundo ponto, me parece, é ter a coragem de ser cristão, a coragem de seguir os ensinamentos de Kardec, não desperdiçar tempo e energia, como usualmente fazemos, com os mil nadas,
da existência. Meu querido irmão Godinho, essa é para você. Uma referência da obra Trigo de Deus, da psicografia de Divaldo, diz assim: a saúde, portanto, resulta da harmonia entre o pensamento e a ação enobrecidos, numa perfeita identificação do espírito que cumpre com o dever e do corpo, por ele impulsionado, que lhe executa as ordens. Como conquistar essa harmonia entre o pensamento e a ação diante dos apelos do mundo? A compreensão de que somos imortais já nos dá a solução, porque sabemos que não somos apenas o corpo, a matéria. Nós somos espíritos imortais. Cada célula do nosso corpo é comandada por nós mesmos. Diz-nos Emmanuel que elas são educáveis e que nós podemos educá-las. E essa educação se faz pela disciplina que cada um de nós devemos ter e a compreensão de que, como imortais, assumimos compromissos. Além do mais, o conceito de saúde para o espírito imortal não significa ter um corpo sadio, como nós, muitas das vezes, desejamos. A saúde para o espírito imortal é a compreensão de que ele passa por uma existência significativa no seu processo evolutivo, mas tão fugaz com relação à eternidade, que ele está diante da oportunidade de se reparar perante os equívocos cometidos com a lei divina que está nas nossas consciências. As doenças dizem que não existe, mas existem os doentes. Então, a saúde, eu posso ter um corpo tão debilitado e ser mais saudável do que alguém que tem um corpo sadio. Se há a compreensão de que os desígnios divinos são sábios, misericordiosos, que o Pai é amoroso para conosco, a lucidez que a imortalidade nos traz, nos faz obedientes. Porque a razão, ela aceita. Mas no momento que a razão aceita, naturalmente o coração também vai aceitar. Aí as duas grandes virtudes, obediência e resignação. Quem é obediente e é resignado, ele tem saúde. Ele está no equilíbrio, porque compreende que está diante da oportunidade que o Pai concedeu para o seu autoaperfeiçoamento. Aí ele se autoevangeliza. Gostaria de aproveitar o ensejo para fazer uma distinção, porque muitas das vezes falamos em evangelização, mas nem sempre, quando falamos, temos o entendimento do que é evangelização. Os amigos espirituais nos esclarecem, Emmanuel mesmo nos diz, há uma diferença entre evangelismo e evangelização. O evangelismo nós estamos fazendo agora. Estamos aqui estudando, refletindo, falando sobre este código de ética divino que nos torna saudáveis quando nós somos obedientes ao seu cumprimento com a disciplina que ele exige. É a teoria que nós conhecemos e falamos e passamos. Isso é evangelismo. A evangelização, ela transcende a teoria. Você fala, mas faz. Você pensa e faz no bem. Porque nós podemos pensar a ausência do bem e fazê-lo. Isso não é evangelização. Então, a evangelização é a prática
de todo aquele que pratica o bem. No caso nosso, do espírita cristão, ou verdadeiro espírita. Ele conhece a teoria e faz esforços para aplicar na sua vida. Então, isto nos torna saudáveis. Quando nós nos evangelizamos, fazemos essa luta íntima, mesmo com o corpo debilitado. Há exemplos inumeráveis de corpos debilitados, mas saudáveis, que quando nós conhecemos, conversamos ou visitamos, vamos com a intenção de levar-lhes algo e, ao contrário, eles nos cedem algo. Porque diante da dor que passam, naturalmente o nosso comportamento não seria tão eficaz quanto dele, que tem saúde, esta saúde que, na visão do Espírito imortal, possibilita comportamentos coerentes com a lei divina. Então eu vejo que a melhor maneira de nós nos tornarmos saudáveis é ter a mente conectada no bem, a compreensão de que estamos diante de uma oportunidade que a dor, que não significa sofrimento, está nos dando para que nós possamos auto-evangelizarmos e realizarmos o nosso crescimento intelecto-moral. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta que é para vocês três responderem. A gente começa pelo André, segue o César, depois o nosso irmão Godinho. Pode ser? Meus amigos, nós estamos vivendo um período que nós podemos chamar de pós-pandemia. E a pandemia, queremos crer, deve ter trazido algumas lições para a gente. Diante dessas lições, e tendo em vista o que almejamos de colaborar com a espiritualidade superior, com a regeneração do nosso orbe, quais os conhecimentos e estratégias que o Espiritismo nos oferece, que nós devemos lançar mão para contribuir com a regeneração do nosso planeta? André. Como disse na minha fala anterior sobre Espiritismo e Ecologia, quero me manifestar em relação ao aprendizado da pandemia de uma forma um tanto cética. Claro que o nível de sofrimento coletivo que todos passamos haverá de ter permitido que alguns de nós tivéssemos a oportunidade de buscar respostas, informações no plano transcendente, no setor do misticismo, da espiritualidade, para tentar entender o que aconteceu e por que aconteceu num país que teve um número elevadíssimo de óbitos. E que nós percebemos, inclusive, permitam-me lembrar, eu não gosto de fazer isso, mas como tivemos, assim, gestos no setor público e privado de absoluta insensibilidade e desrespeito com a vida alheia. Não foi fácil passar por tudo isso. Mas eu não tenho a convicção, com toda a franqueza, que esse saculejo, esse cataclisma, esse flagelo destruidor, conforme a lei de destruição assinala, e a gente poderia categorizar a pandemia como flagelo destruidor, tenha efetivamente determinado um upgrade no nível ético, moral, espiritual da humanidade. Eu não tenho, e confesso minha ignorância nesse sentido, eu não percebi. Agora, o grande desafio que está colocado para nós, especialmente no Brasil, posto que esta é a maior nação espírita do mundo, é entendermos o que eu também falei anteriormente, que é divergir não justifica agredir. Dentro do movimento espírita, e eu vou ficar dentro do movimento espírita e já estou falando de algo bem complexo. No ecossistema espírita, nós testemunhamos aquilo que não deveria, a meu ver, contaminar a essência da doutrina, a percepção de que cada casa espírita deveria se blindar e se proteger.
de manifestações de preconceito, intolerância, perseguições por motivação política, ideológica ou o que seja, nós falhamos. É preciso ter a coragem de admitir. Durante a pandemia, coincidiu aí pandemia com outros calendários do Brasil. E eu acho que nós precisamos, é apenas uma opinião e despretensiosa. Eu não respondo pelo movimento espírita. Reconfigurar o software. A gente precisa praticar o que a gente aprendeu. Nós somos a comunidade dos diferentes no mundo, dentro de casa. Laços consanguíneos não definem clonagem de pensamento e sentimento. E quando a gente fala de espiritismo, somos também a comunidade dos diferentes. Divergir não justifica agredir. E nós falhamos. Dentro de uma casa espírita, onde há um dissenso que resvala nessas imperfeições mencionadas por mim, há um severo comprometimento do trabalho espiritual. Porque a cúpula espiritual da casa que dá sustentação aos trabalhos percebe a contaminação da psicosfera, do campo eletromagnético. Não sou eu quem diz. A literatura espírita traz vários exemplos de fraturas expostas dentro de uma casa espírita, onde fulano não concorda com cicrano que brigou com o outro. Não vai dar certo. Então, temos um trabalho pela frente, a nossa geração de espíritas, nesse mundo, nesse país, nesse momento, que tem o hercúleo trabalho da reconfiguração do software. Eu termino lembrando uma reportagem que vi quinta-feira ou ontem, que eu achei interessante, dentro de uma unidade de emergência em Israel, próximo da faixa de Gaza, em que os médicos têm, não sei se vocês viram essa reportagem, foi bonita a história. O chefe da unidade de saúde permitiu a entrada dos repórteres e disse: muito antes dessa tragédia que estamos testemunhando, nós já tínhamos dentro da unidade de saúde divergências políticas e ideológicas. Então o chefe disse: nós criamos uma caixinha, e existe uma caixa na porta do posto de saúde. Ela não tem nada dentro, é uma caixa simbólica onde eles dizem: todas as nossas divergências, antes de entrarmos no posto de saúde, ficam na caixa. Então as pessoas visualizam a caixa, lembrando, quando eu passar da caixinha e entrar no posto de saúde, todos consensuamos que o que nos separa um dos outros, as nossas divergências de qualquer natureza, ficaram lá fora na caixinha. É opção sua, depois do trabalho, pegar o que você deixou na caixa. Aqui dentro, não. Eu quero inicialmente contar uma história, duas histórias, que não são longas e que sintetizam, a meu ver, o aprendizado com a pandemia. Eu diria que uma dessas histórias, ela é anterior à pandemia, mas penso que ela fica também como um legado do aprendizado que a pandemia pôde, particularmente a mim, ensejar. Há muitos anos, trabalhando numa universidade da Baixada Fluminense, uma auxiliar de serviços gerais, limpando o chão, caiu, bateu a cabeça e ficou um tanto quanto fora de si. E algumas pessoas da universidade, sabendo que eu era espírita, não sei por que cargas d'água, me chamaram para atender a auxiliar. E ao me aproximar dela, eu percebi que havia ali uma manifestação espiritual. Não por conta da queda, porque senão a gente generalizaria achando que toda queda produz uma manifestação espiritual. Fiz para ela algumas perguntas: o nome, onde morava, o
Estado Civil, e ela me deu respostas totalmente contrárias. Perguntei para ela se eu podia fazer uma oração, e ela disse que sim. Fiz a oração. Após a oração, eu repeti as mesmas perguntas, e aí sim, ela me deu as respostas corretas, considerando que eu a conhecia. E eu então perguntei para ela se ela sabia o que tinha acontecido consigo. E ela respondeu que não. Eu expliquei que ela havia caído, batido a cabeça, e me ocorreu perguntar se ela tinha alguma religião. E ela me respondeu que era da Assembleia de Deus. Falei: e você está feliz na Assembleia de Deus? Muito feliz, professor. Sou até dizimista. Eu fiquei com pena, porque imaginei quanto que ela ganhava, e ainda entregava lá o dízimo para a igreja. Certo. Pois então, você já deve ter ouvido o seu pastor pregar que o apóstolo Paulo escreveu numa de suas cartas que existe uma diversidade de dons, uma diversidade de carismas, pois ocorreu com você a manifestação de um dom. Jura? Falei: juro. E qual dom, professor? O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou por você. Ela: ai, aleluia, professor. Pois então, procure o seu pastor e diga para ele que você teve uma queda no seu local de trabalho e que houve uma manifestação do Espírito Santo por seu intermédio. Ai, professor, que bênção. Falei: mas não precisa cair de novo não, para o Espírito Santo se manifestar. E ela foi embora muito feliz. E eu pensei assim: eu não tenho o direito de invadir a crença dela, afirmando que houve ali uma manifestação mediúnica. Eu preciso entrar no universo vocabular dela, respeitar as crenças e a cultura, porque foi assim que eu aprendi com Allan Kardec. E assim eu procedi com ela, respeitando o mundo, os limites entre os quais transitava a consciência dela. Então, quando o André fala das divergências, eu me lembro de André Luiz, quando diz: discordar sem brigar, divergir sem dissentir. Eis aí um grande desafio que é posto diante de nós e que foi, digamos assim, reacendido com a pandemia e com essas outras agendas que você citou, André. Então, esse é um primeiro legado, o respeito à diversidade de opiniões, de posturas, que não significa concordar, chancelar. E o segundo legado já foi dito, Vinícius, por Renato Russo, numa das mais belas canções que ele compôs. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E essa segunda história, eu naturalmente vou me emocionar aqui. Eu me lembro que Raul Teixeira, certa feita, disse que o guia dele recomendava que ele não chorasse em público, fazendo palestras, seminários. E eu acredito que o meu guia, ou a minha guia, foi uma carpideira portuguesa, porque eu choro com muita facilidade. Eu conheço André Trigueiro há 35 anos. 35 anos. E lá atrás, num dos municípios mais pobres do Rio de Janeiro, André, sensibilizado com o trabalho que realizávamos e realizamos até hoje na instituição espírita Joana de Ângeles, enviava semanalmente, num envelope pardo,
através de um colaborador, recortes do Jornal do Brasil, do Jornal o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, as principais revistas da época, numa espécie de clipping, para que eu trabalhasse a consciência crítica, a cidadania nas crianças da comunidade. O tempo passou e vou a lugares onde as pessoas me dizem: reformamos as câmeras, os microfones, graças à contribuição de André Trigueiro. César, terminei minha faculdade. Falei, poxa, que bom, fulano. André Trigueiro me ajudou. Então, aqueles que falam desse amigo não conhecem a intimidade da sua vida, o cristão, o homem de bem que ele é. O espírito Francisca Clotilde, que nos ditou o livro Mulheres segundo o Espiritismo, publicado pela Fergues, se referiu a ele numa mensagem como um grande brasileiro. E eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, André. E te digo isso. Então eu precisava falar isso, porque eu não sei quando eu terei uma outra oportunidade. E façam isso com os amores, com os amigos, com as pessoas que são importantes na vida de vocês. Não sabemos quando teremos uma outra oportunidade. E para encerrar, nós também somos tricolores lá no Rio de Janeiro. Que bom, não é? O sentimento, ele não pode ser dissertado, descrito, porque as palavras não conseguem. Só sentindo mesmo, não é? E nós tivemos muitos sentimentos na pandemia. Uma pandemia diferente de todas as demais que a face da Terra já teve. As outras tiveram o seu objetivo, início, meio e fim, cumpriram o seu papel. Esta pandemia, nós tivemos a oportunidade de ter, durante a pandemia, o alto, dizendo para nós, protagonistas da pandemia, o que estava acontecendo nos hospitais e no plano espiritual. Então, a obra no rumo da regeneração, ela descreve muito bem, todos devem ter lido, esse contexto. A terra estava encoberta por uma camada que os benfeitores nas regiões que se encontravam dizia, tem algo para acontecer, algo diferente. Porque nós, a sociedade, a humanidade, estávamos tomando um caminho que necessitava, pelo menos, dar um freio de arrumação, nos chamar a atenção para onde nós estávamos indo. E o alto, Deus autorizou, André, para que esta pandemia chegasse até nós, com propósito. Um propósito porque nós dizíamos que o antes
permaneceu no antes, porque o depois não seria igual ao antes. Então, depois da pandemia, nunca será igual ao antes. Nós falávamos isso, mesmo aqueles que não tinham a visão do imortal, da espiritualidade, do que estava acontecendo. Simplesmente pelos fatos acontecidos, as mudanças que ocorreram, os comportamentos que tiveram que ser tomados, trazendo as mudanças que nós somos protagonistas e sabemos que não preciso aqui citá-las. Entretanto, a pandemia, ela pode durar 2 anos, 5, 50. Depende de nós. O que é que nós aprendemos na pandemia? O André falou que os espíritas, no meio espírita, houve dissensão, intrigas. Vou repetir o que eu falei anteriormente, hoje pela manhã. O espírita cristão não navegou nesta onda. O espírita imperfeito, que tem apenas a teoria, mas na vivência não pratica, levou a esta condição. Porque o seu comportamento não é coerente. Há pouco tempo, em uma das reuniões mediúnicas, ouvi de um espírito: vocês, e um sorriso cínico, dizem que seguem a ele, que eu não quero citar o nome dele, mas ele diz que vocês são sepulcros caiados. À época, Jesus falou isso para os fariseus, não para os seus discípulos. E ele hoje fala para nós que desejamos ser discípulos do Cristo. E ouvindo-o, entendi perfeitamente que ele tinha sua razão. Porque nós, quando não agimos como espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas, somos apenas os teóricos, nós somos sepulcros caiados. Porque assumimos um compromisso e não cumprimos. Nós, brasileiros, independentemente se somos espíritas ou não, de qualquer outra nação da face da terra, todos que nascem em um país têm um compromisso assumido com o governador espiritual daquele ou deste país. E todos um compromisso espiritual com Cristo. Nesta terra, o governador espiritual, no ano de 1873, Ismael, trouxe a primeira mensagem aos espíritas do Brasil. Uma mensagem curta, trazendo a sua estatura moral, porque o resumo, a síntese, o poder de síntese é proporcional à evolução espiritual. Por isto que a maior síntese quem nos trouxe foi Jesus. Desejar o outro que queremos para nós. Isto encerra todas as leis, todos os profetas. Não há síntese maior, é lei áurea. Então, ele vem trazer na sua mensagem, primeiro parágrafo, a missão do Brasil. Depois, ele fala do povo que este país abrigaria com os costumes cristãos, diferenciando-se dos demais. Convoca-nos a colocar Jesus na postura de guia e modelo. E o último parágrafo, que eu vou repetir, que eu decorei, abre aspas. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Aqueles que se compromissaram com este dever e desejar cumpri-lo, esteja
sobre este palio trinitário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu estarei. Ismael, fecha aspas. Divulgar o Evangelho em espírito e verdade, estar sobre este manto trinitário, é a lei do amor. Quando Cristo distinguiu numa assembleia, pediu para que ele inscrevesse na bandeira nívea que trazia à mão a sua coragem e a sua fidelidade a Deus e ao próprio Cristo, o governador espiritual da terra. Ele, emocionado, ele poderia escrever, diz-nos Humberto de Campos, que uma tinta celeste escreveu a bandeira: Deus, Cristo e caridade. É a lei do amor, criador da lei, o exemplo inigualável da lei. E a lei em sinergia, que é a caridade. Diz-nos o venerando Dr. Bezerra que é a expressão da primeira revelação mosaica, da segunda revelação cristã de Jesus e da terceira revelação, a caridade, ligadas por esse sentimento. Se espírita, vivendo uma pandemia, com as informações que nos chegam do alto, secundado por uma doutrina que resgata a pulcritude do Evangelho de Jesus, que convida ao amor, eu não preciso de caixinha para entrar na casa e deixar na caixinha as minhas imperfeições. Mas se eu sou um espírito imperfeito, nem a caixinha vai resolver. Porque eu entro na casa levando as minhas ideias egóicas, de inveja, de qualquer outro sentimento não vinculado ao amor. E, naturalmente, esta atitude conduz, ao invés das discussões das ideias que a diversidade propicia, uma riqueza, para que haja uma ideia comum, mas impessoal. Porque trabalhar para o Cristo, ser espírita cristão, é realizar um trabalho impessoal, mas comum a todos nós. E quando verificamos uma questão pandêmica que veio demonstrar quem realmente é, se é espírita cristão, se é espírito imperfeito, se é um espírito exaltado, pelo menos, a pandemia veio demonstrar isto. E, naturalmente, trouxe à tona algo que estaria encoberto, se nós não tivéssemos um contexto como a pandêmico que nos trouxe. Então, nós precisamos, sim, realizar esse trabalho do software interno, para que sejamos aqueles discípulos de Jesus, no comportamento diário, amando-nos mutuamente. Porque Ele nos disse que nós deveríamos desejar ao outro o que queríamos para nós. A referência, nós. Mas, na última ceia, Ele lembrou de que nós deveríamos nos amar. Naturalmente, falando aos seus discípulos, nós desejamos ser discípulos, conforme Ele nos ama. A referência passou a ser Ele, não mais nós. E se nós, no meio espírita, encontramos todas estas questões, é porque ainda não raciocinamos que nós só temos um inimigo. Um inimigo. Ele é tão sagaz, tão subliminar, que não precisa de outro.
Sabe qual é? Desunião. Tudo começa com desunião. Esta é uma estratégia de guerra milenar. Quando o inimigo deseja destruir o outro, e ele faz análise da conjuntura, ele procura destruí-lo pela fragmentação. Porque se o outro é tão potente quanto ele, e ele fragmentá-lo, ele já se torna impotente. Então nós vivemos a pandemia com o instrumento e estamos sendo secundados. Por isto que o Espiritismo surgiu na época certa. Se fosse antes, abortaria. Depois, não serviria. Na hora exata, para secundar estes momentos que nós estamos vivendo. Um momento pandêmico que está sendo o pós diferente do antes. Não porque os métodos que nós estamos usando são diferentes, mas porque está havendo, no plano espiritual, uma limpeza diária daqueles que herdarão a terra, porque estarão abrandando os seus costumes e serão mansos. Porque aqueles que não mais desejarem fazer isto por rebeldia, estão sendo, não por castigo, mas por afinidade, conduzindo às regiões que lhes são próprias. Já foi anunciado, o Espiritismo vem nos ratificar o que já foi dito pelas Escrituras, e nós estamos protagonizando este momento. É o nosso momento. Já nos avisou o doutor Bezerra. Quem não lê, leia Jesus e nós. E ele vai ressaltar, para que nós não percamos este momento ímpar no nosso processo evolutivo. Porque é um momento em que, se aproveitarmos, provavelmente estaremos herdando este futuro regenerado, porque estamos construindo, já que estamos vivendo os seus primeiros albores. Entretanto, se nós continuarmos como espíritas imperfeitos, apenas na teoria, talvez tenhamos ranger de dentes e dores. Já conhecemos. Só nos resta arregaçar a manga e não darmos chance para que não nos chame de sepulcro caiado. Meus amigos, nos aproximamos do final da nossa roda de conversa. Então, vocês têm cada um minuto para as suas considerações finais. Vamos começar pelo André, depois Godinho, depois César. Está parecendo televisão? Estou treinando. Não roda o relógio ainda não, espera aí. Estou me lembrando da música do Beto Guedes. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender fazendo. Quem quer tocar piano precisa treinar o instrumento. Quem quer fazer uma boa redação no Enem, que está chegando a hora, força, coragem e fé, vai dar certo, precisa treinar redação. Quem quer aprender o Evangelho precisa treinar o Evangelho. Uma vida é pouco para a gente assimilar toda a lição do Novo Testamento. Portanto, em bom português, sem querer trazer nenhum estresse, nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, não temos muito tempo. Então, cada minuto
tem o seu valor único e singular. E eu repito o que eu já disse, uma marca registrada do nosso tempo, que é essa pandemia de distração, dispersão e alienação que subtrai precioso tempo naquilo que deveria merecer a nossa real atenção. O que eu desejo para vocês é o que eu desejo para mim. Todo dia eu exercito a gratidão na minha prece matinal. Obrigado por tudo e que eu ofereço o meu melhor, sempre, aquilo que tiver ao meu alcance, em favor da minha evolução, das pessoas próximas de mim e do planeta que tão amorosamente me acolhe. Como é bom discutir ideias. Tempo é questão de preferência. A nossa gratidão à Federação Espírita do Rio Grande do Sul pela oportunidade, o carinho, o acolhimento. Esses momentos que nós estamos passando aqui, que encerra amanhã. Eu, pelo menos, não tenho ideia, mas tenho a certeza de que o alto está aproveitando a nossa preferência de estarmos aqui unidos com o pensamento voltado ao alto, discutindo ideias, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. E talvez seja um farol multiplicado pelos benfeitores espirituais para chegar aos recantos mais longínquos da terra, aonde se faz guerras fratricidas, aos lares em dificuldades, às incompreensões, e como falou o André, a estas preferências que estão fazendo, para que nós possamos, desta forma, ajudarmos-nos e ajudar a esta terra tão querida, que nos acolhe como uma mãe, para que nós possamos, assim, progredir intelecto, moralmente. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e conceda a cada um de nós a paz que Ele nos prometeu, para que nós possamos, assim, ter a consciência tranquila. Muita paz a todos. Agradeço à Federação Espírita do Rio Grande do Sul a oportunidade de ter podido, nesses dias, conviver com todos vocês, abraçar e ser abraçado, dar e receber sorrisos, trocar olhares, apertar mãos, estreitar laços e criar novos vínculos de amizade com corações em relação aos quais eu não tinha proximidade. E quero concluir a minha fala nesse breve minuto que Vinícius nos concedeu com um post de Vinícius Lousada. Sim, o próprio. Não é possível ser espírita e ser racista. Não é possível ser espírita e misógino. Não é possível ser espírita e homofóbico ou transfóbico. Não é possível ser espírita e ter preconceito de classe social. Não é possível ser espírita e ser contra o pluralismo de ideias. Não é possível ser espírita e ser um religioso intolerante. Não é possível ser espírita e ser fundamentalista. Não é possível ser espírita, cristão,
e negacionista ante a ciência. Não é possível ser espírita e ser a favor da violência. Não é possível ser espírita e ser contrário à ética, à justiça e à verdade. Não é possível ser espírita e cultivar o ódio e o desamor. Não é possível ser espírita e não defender a vida humana, animal ou o meio ambiente. E, por fim, não há verdadeiro espírita sem a prática da caridade, da compaixão. Vinícius Lousada. Em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós agradecemos a presença dos queridos amigos. Que Deus os abençoe e fortaleça nas tarefas nobres que abraçam, iluminando corações e espargindo as lições do Evangelho.